galera, beleza? Olha eu aqui de novo, o queridíssimo professor Ricardo. Queridíssimo foi demais, hein? Mas vamos lá, voltamos. Aula 6, a arte do subconsciente, dadaísmo e surrealismo, beleza? Como sempre, né, padrão, estão lavando as mãos, estão dentro de casa, se sair use máscara. Mais uma vez, isso vai passar, com certeza. É só uma questão de tempo e disciplina, tá certo? Então vamos para o que interessa. São assuntos interessantíssimos e de uma simplicidade enorme, de fácil entendimento. Perceberam que eu estou num cenário diferente hoje? Estou num cenáriozinho diferente hoje. Ali está uns extensos que eu faço e eu testo ali na parede. Estou do lado de fora de casa hoje. Tava meio calor mais cedo quando eu comecei. Agora já escureceu um pouquinho, ó, tá de noite. Mas estamos aqui. Beleza? Senhores, então vamos para o que interessa. Dadaísmo e surrealismo. Dadaísmo e surrealismo foram dois movimentos modernistas que enfatizavam o papel do inconsciente na atividade criadora. A lógica e a razão passaram a ser questionadas e um novo processo criativo foi adotado, o automatismo psíquico. Olha só que loucura! Quando a gente fala em psíquico, a gente já pensa logo naquele profissional psiquiatra, a pessoa está meio ruim das ideias e está meio maluca e tudo. Pode ser que tenha alguma referência sobre isso, mas não há nenhuma referência. Esse movimento surreal, ele teve como participante Freud, né, que é o pai da psicanálise. Ele estudava o subconsciente de uma forma mais detalhada e colaborou bastante para o desenvolvimento desse movimento aí. E o dadaísmo foi um movimento também muito simples que aconteceu durante a Segunda Guerra, e ele se desenvolve também num ato de rebeldia, mas numa simplicidade também muito grande. O instinto e o inconsciente desempenhavam um papel fundamental em criações automáticas e rápidas. Portanto, não havia necessidade de ser coerente e de se usar a lógica. Senhores, eu já podia encerrar essa aula, porque esses dois parágrafos já demonstram para os senhores que não havia um padrão estético para a ideia do que ia se pintava espontaneamente, usando como base referências de memória que se davam através dos sonhos. A partir das imagens que eu for mostrando para os senhores vão entendendo que essas figuras, essas imagens que eu vou apresentar aqui, e que o movimento surrealista e dadaísta apresenta, é de um tipo de arte que não tem um padrão, não se pesquisa, não se faz pesquisa de campo para se produzir esse tipo de arte. Vamos lá? Vamos continuar entendendo? Tem uma imagem, essa imagem aí, que são duas na verdade, né? Então, professor, você começou legal. Uma imagem que são duas. Mas vai dar certo, vamos embora. São duas imagens, duas obras de arte feitas pelo mesmo artista, tá bom? Esse daqui se chama A Fonte, que vocês devem estar achando que é um mictório, mas não é um mictório, é a fonte. E aquele dali, que se chama A Reinvenção da Roda. Isso mesmo, aquela roda ali num galfo de bicicleta, preso num banquinho. Chama-se A Reinvenção da Roda.
são esculturas, na verdade, né? São objetos que se apresentam dentro do movimento dadaísta. Lembra que a gente fala sobre a questão da simplicidade? Às vezes a arte está ali na nossa frente, ela só precisa de um novo contexto, ela precisa de uma nova de uma nova ideia por cima daquilo dali para se tornar um objeto artístico. Lembrando que o objeto artístico ele não é artístico por ser um objeto. O professor está confundindo tudo. Ele é um objeto artístico pelo contexto, tá? Pelo contexto histórico daquele objeto, ele se torna um objeto artístico. Senão eu pegaria esse mouse aqui e falava, ó, é um rato. Não, não é um rato, é um mouse. Não, mas é uma obra de arte. Né? Enquanto eu pesquisava o dadaísmo, apareceu uma imagem de uma banana presa com fita crepe na parede, numa exposição de arte, eu não lembro a cidade que foi, mas essa banana foi vendida por R$ 4.000, essa banana, e alguém foi lá e comeu essa banana. Né? A obra de arte que seria efêmera acabou sofrendo uma ação e o objeto artístico, o contexto acabou mudando. Então, presta atenção. O objeto ele não é objeto artístico só pelo fato de ser um objeto e está incluso lá no meio dos objetos de arte. Ele é um objeto porque ele tem um contexto histórico, beleza? Então, vamos por partes, beleza? Vamos primeiro com o dadaísmo. O dadaísmo ele nasceu em Zurique, na Suíça, em 1916. O dadaísmo surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Corrigindo, tá? Eu falei segunda lá no começo, mas é a primeira. O clima de destruição que tomou conta de toda a Europa colocou em xeque todos os valores tradicionais da sociedade, inclusive os do universo da arte. Nesse movimento, artistas de várias linguagens se reuniam em noites recheadas de espetáculos absurdos. Olha só que absurdo. Com leitura de textos sem sentido, desfiles de fantasias estranhas e apresentações de músicas que não lembravam música nenhuma, né? Apresentações de barulhos que não lembravam música nenhuma. Então era tudo muito sem sentido, né? Era tão simples, tão básico, que não precisava fazer sentido, não precisava ter coerência, não precisava ter uma linha que contasse uma história ou esclarecesse. Os textos não tinham sentido nenhum, as fantasias eram totalmente estranhas, as apresentações de barulhos que não lembravam música nenhuma, tipo aquela bandinha do Chaves, lá do episódio do Chaves, que o Chaves roda uma matraca, a Chiquinha toca uma corneta e o Kiko toca a bateria. Um toca uma música diferente da outra e vira uma bagunça. Aquela bandinha do Chaves é uma representação de barulhos dadaístas. Olha só que bacana. Mas vamos embora. Eu espero que eu não esteja dando voltas e não esteja explicando tão claramente como eu gostaria que tivesse. Então, por isso, senhores, vão anotando as dúvidas de vocês, vão fazendo aí as anotaçõezinhas. E assim que a gente conseguir se encontrar online, nós vamos tirar todas essas dúvidas aí, firmeza? Então vamos embora, vamos para. A escolha do nome dadaísmo não possui nenhum significado específico. Os fundadores do movimento escolheram um nome aleatório no dicionário, representando um ato não racional. Lembra que o movimento dadaísta ele não seguia nenhum raciocínio lógico, né? Até a escolha do nome ser um movimento irracional, espontâneo, casual. Estas que eram algumas das principais características do movimento. O termo dada significa em francês cavalinho de pau, ou brinquedo de criança, e também remete à linguagem típica dos bebês.
que simboliza, por consequência, o caráter noscense das obras dadaístas. Como que eles chegaram a esse nome? Estavam lá no bar, conversando, esses artistas, né, esses dadaístas, e eles precisavam de um nome para um movimento que estava sendo difundido ali, num bar chamado Cabaré. E aí eles abriram o dicionário e a primeira palavra que eles viram e gostaram foi a palavra dada, né? Que em francês significa cavalinho de pau ou brinquedo de criança, certo? Para frente. Aí está a imagem Cabaré Voltaire, de Hugo Ball. É uma performance com um traje cubista inventado pelo próprio artista. O acaso, a ironia e a falta de sentido eram frequentes nas obras dadaístas. Aí a gente se pergunta, qual o sentido do cara usar uma roupa dessa? Nenhum, não tem que fazer sentido. As obras dadaístas elas têm que ser apenas manifestadas, né? É um impulso irracional, não tem o porquê pensar que seria de outra maneira, não tem um padrão. Assim como mais para frente nós vamos ver sobre o surrealismo ele é representado aquilo que o nosso subconsciente apresenta para a gente. Mas ainda não é hora. Vamos passar pelo dadaísmo primeiro e aí nós vamos partir para o surrealismo, beleza? Enquanto isso, tá aí a imagem do Cabaré Voltaire, que é o bar onde os dadaístas se encontravam e aonde surgiu o nome do movimento. Os dadaístas criticavam a guerra, o consumismo, o materialismo e o capitalismo. Viam com pessimismo as ideias de progresso, a industrialização e a tecnologia. Propunham um movimento de rebeldia, deixando de obedecer a qualquer regra em suas criações. Proclamavam a anti-arte e utilizavam o choque, a provocação e o escândalo com meios expressivos. Senhores, está aqui o porquê o dadaísmo ele não era um movimento que, que cobrava do artista um plano, né? Ele era espontâneo, da maneira que vinha ele era apresentado, né? Ele não tinha um padrão. Ele ia contra tudo, o consumismo, o materialismo, o capitalismo, né? Contra a tecnologia, contra a industrialização, ele não queria o desenvolvimento das coisas. Né? A situação que a gente está passando hoje por conta da pandemia, se não fosse a tecnologia, o mundo realmente estava parado. Alguns serviços que não funcionavam à distância hoje passaram a funcionar. E é bem cômodo para a gente pegar um smartphone ou usar um telefone para pedir uma comida, para pedir para entregar material escolar, material de construção. Você abre o aplicativo, a loja te vende um liquidificador, uma batedeira, te vende tudo, entrega de tudo. O cara entrega na porta da sua casa. Né? E o dadaísmo era contra todo esse avanço tecnológico aí, contra a indústria, né? Era um movimento muito rebelde. Para eles, as coisas deveriam ser como era e assim seria para o resto da vida. A obra que os senhores veem aí é uma máquina, pequena máquina criada por Minimax, Dadamax, em pessoa. Max Ernst, feita por Max Ernst, impressão de mão, lápis e tinta, frotagem, aquarela e guache sobre papel. É uma das obras que o livro didático de vocês mostram. Tá? Vocês podem estar acompanhando essa aula pelo livro de vocês. Capítulo 4, certo? Na aula 5 nós encerramos o capítulo 3, mas agora estamos no 4. Nenhum desses slides foi produzido com textos fora do material didático que vocês têm em casa, beleza?
Se quiserem imprimir esse daqui, tudo bem. Se não, podem acompanhar aí pelo livro de vocês que vai dar no mesmo. Tá joia? O dadaísmo trazia técnicas rápidas e automatizadas, como colagem e afrotagem, que são impressões de textos a partir de superfícies ásperas. Foram adotadas pelos artistas em seus experimentos. Dessa maneira, desvalorizavam o virtuosíssimo técnico dos artistas acadêmicos. Então, olha só, enquanto a academia que alguns artistas frequentavam, né, com teorias voltado para uma estética da casca de cebola, que era como Leonardo da Vinci queria empregar nas suas obras, aquela camada lisinha de tinta, parecendo uma casca de cebola, né, uma camada bem fininha para deixar a tinta sem nenhum volume, nenhum excesso de tinta. Os dadaístas iam contra toda esse academicista, né, esse academicismo, na verdade. O que era ensinado nas academias, nas escolas de arte, para os dadaístas era pura besteira. E grande parte das suas obras, elas têm uma textura muito grossa, muito áspera. As pinceladas lembram muito o trabalho do Van Gogh, né? Que não se preocupava com o excesso de tinta nas suas obras. Eram pinceladas certeiras, da maneira que o pincel deixava a tinta na tela, era assim que seria apresentado. Não tinha aquela de usar uma camada fina, de alisar, de deixar a pintura uniforme e esteticamente perfeita, né? O dadaísta, ele agia por impulso. Ele não pensava muito no que ele ia produzir, mas acabava saindo coisas bem interessantes. Aí nós temos O Anjo de Fogo, de 1937, também de Marx Ernest, é um óleo sobre tela. É uma pintura bem colorida e já vem, olha só, ele já vem trazendo característica do movimento surrealista. Uma coisa vai puxando a outra. Vamos prosseguir, porque eu tenho uma surpresa bacana para vocês. Vamos lá. As ideias dadaístas espalharam-se por toda a Europa. Com o fim da guerra, o clima de anarquia amenizou-se e o dadaísmo deu lugar a quem? Isso, ao surrealismo, que explorou de maneira menos anárquica os conceitos dadaístas de absurdo e ilógico. Muitos pintores surrealistas retornaram às técnicas realistas de pintura, mas criando cenas fantasiosas e irracional, assim como o dadaísta ainda era. O dadaísta ainda era irracional. Beleza? Então, olha só. Os pintores surrealistas, eles vão voltar para as técnicas acadêmicas. Tá bem aqui, ó. Muitos pintores surrealistas retornaram às técnicas realistas de pintura. Era muito surreal o que o dadaísta usava para pintar. Eram impressões grosseiras, vamos dizer assim, com um excesso de tinta muito grande, um papel muito áspero, era meio que um trabalho muito grosseiro, mas de uma riqueza muito grande. Lembrando que o que valoriza o objeto é o contexto. O objeto artístico só vai ser objeto artístico dentro de um contexto, certo? E o contexto das ideias dadaístas eram bem interessantíssimos. Então, olha só, quando a guerra acaba, a situação ameniza, o surrealismo começa a caminhar, os pintores desse novo movimento, eles voltam para a academia para criar obras fantasiosas e irracionais. Então, olha só, nós temos aí 5 imagens.
Os representantes são Marcel Duchamp, Hans Harper, Hugo Boll, Francis Picabia e Max Ernst. São 5 pintores que são os grandes nomes do movimento dadaísta. Beleza? Nós temos um palhaço, uma colagem. Essa colagem com o revólver de cabeça para baixo aí, na verdade, senhores, me desculpem, não é uma colagem. É uma impressão. É uma impressão, como eu já tinha havido, né, manual, era impresso manual, com algumas tintas meio que diferentes, então fazia com que a pintura parecesse uma colagem. Né? Eles misturavam essa impressão com uma pintura manual. Nós temos aí alguns moinhos de borboleta e libélula, já começa a puxar para o surrealismo nessa ideia aí. Um dente e um garfo, um ferro com pontas de prego, um ferro de passar com pontas de prego, e um palhaço que não representa felicidade nenhuma, né? É um palhaço meio assustador, porque geralmente os palhaços que são desenhados ou representados em questões de momentos de felicidade e tudo, ele tem um semblante alegre, né? Ele tem um sorrisinho, e esse palhaço aí ele não tá de muitos amigos não. É meio um palhaço meio terrorista. Mas vamos embora. Eu espero que os senhores estejam entendendo, eu espero não estar rápido demais, porque em videoaula como não há uma interação entre o aluno e o professor acaba pegando aí o bonde e ele vai atrás, né? Ele vai embora. E se vocês tiver qualquer dúvida, senhores, por favor, anotem. Se quiser ver o vídeo de novo e a plataforma não deixar disponível, pode procurar no YouTube, lá no canal da escola. Tem todos os vídeos de todos os professores lá, beleza? Então vamos embora. Surrealismo. A imagem que eu trouxe do surrealismo é a criação do novo mundo, onde mostra aí uma pessoa saindo de dentro de um ovo, né, que é a representação do mundo, e com características de pessoas que sentem fome, né, que passam fome. E essa gotinha de sangue que escorre aí de dentro do ovo é a representação da vida, é a gota de vida, né, de um mundo tão complicado aí, conforme a representação de Salvador Dalí. Vocês vão saber quem é o cara. Ele é o grande nome desse movimento surreal. Beleza? Surrealismo. Ele surge em Paris, na França, em 1924. O dadaísmo abriu o caminho para o surrealismo, movimento que representou a busca pela liberdade da imaginação. Para os surrealistas, a criatividade guardada no subconsciente estava livre das regras impostas pelo mundo real e pela sociedade real. Olha só a libertação da pintura, olha só a libertação da imaginação da pessoa. Quando você vê um desenho de criança apresentando um cachorro com tromba de elefante, não estranhe. Aquilo são registros do subconsciente daquela criança, ou até mesmo de um adulto. Sabe aqueles sonhos que a gente se pergunta, que se questiona, né? Fala, nossa, que sonho doido, que maluco, eu sonhei que eu caía e nunca chegava no chão, eu sonhei caindo, né? Eu sonhei que corria, porque o cachorro vinha atrás de mim, eu corria e não saía do lugar. E o cachorro tinha uma cabeça de cavalo, e o cachorro, ao invés de latir, miava. Né? Essas coisas surreais que acontecem. De repente, você que ainda não sabe o que significava o termo surreal, quando alguém fala, nossa, eu tive um sonho muito surreal, né? É isso daí, é algo que só acontece no imaginário da gente.
E por falar em sonho, senhores, se um dia vocês sonharem que estão indo no banheiro, acorda. Acorda porque é furada. Vocês vão acordar com a cama molhada, beleza? São, são as armadilhas do mundo surreal, tá joia? Vamos prosseguir. O professor gosta de fazer piada, mas é só para dar uma descontraída, né? Mas vamos embora. Oficialmente fundado em outubro de 1924, na cidade de Paris, pelo Manifesto Surrealista do poeta André Breton, o surrealismo propunha-se a explorar a mente, o sonho e o subconsciente. Percebe-se, né? Agora vocês entendem porque o pai da psicanálise fez parte desse movimento aí. Porque ele era um grande conhecedor do inconsciente do ser humano. Ele usava aqueles estudos científicos dele sobre a mente humana, sobre o subconsciente, e ele empregava nos debates, né, nos encontros em que esses artistas surreais se encontravam para falar sobre. A palavra sur, em francês, quer dizer sobre. Surrealismo é, portanto, aquilo que está sobre a realidade, acima do real. O real é o que a gente vive, certo? O real é o que a gente vive e o surrealismo é o que está acima do que a gente vive, é algo que a gente não vai ter condição de viver. Mas a gente pode representar isso daí através do nosso imaginário. O movimento vem para libertar a mente e a criatividade, né, e as inquietações do ser humano em relação às teorias do que é o surrealismo. Imagens impossíveis na vida real são comuns nas obras surrealistas. Homens voando, bois com asas, peixe andando nas nuvens, relógios derretendo e pessoas com proporções estranhas. Tá aí as características ou até mesmo alguns, alguns tipos de animais, né, ou de situações que apresentam através do nosso sonho. É só em sonho que o peixe voa, que os bois têm asas, né, só mesmo em sonho. Tipo eu parecer o Caio Castro, é só em sonho. Vai sonhando, professor. Tá bom? Aí tá. Na imagem que eu apresento para os senhores, nós temos Gioconda, que é René de Magritte, é um óleo sobre tela, e o homem caminhando. Lembra? Homens que voam. Esses homens estão voando ou está tendo uma chuva de homens? Não sei. A interpretação artística ela é individual, tá bom? E do outro lado, um homem com proporções estranhas, né? Extremamente magrelo, né? Com as pernas e os braços extremamente finos. E a gente acha que no real isso se apresenta, né? Mas é meio que surreal a gente ver essas duas situações que eu apresento aí, tá bom? Vamos prosseguir. Os sonhos eram um portal de contato com esse mundo subconsciente e criativo. Aqui na obra O Aniversário, de Marc Chagall, também é um óleo sobre cartão, a gente consegue ver aí esses corpos retorcidos aí, né? Numa, numa representação surreal, né? Como que o homem voa e consegue virar a curva do pescoço nesse grau aí. E essa imagem está no livro de vocês, tá? Vocês podem analisar também pelo livro. Vamos para frente. Representantes do surrealismo. Nós temos René de Magritte, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Joan Miró e Marc Chagall. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
mas eu só trouxe 5 imagens. Eu acho que isso é o suficiente para fazer vocês entenderem. Nós temos aí na primeira imagem, lá em cima no cantinho, duas pessoas se beijando, né, mas com as cabeças cobertas com panos aí, né? É mais ou menos isso que vai estar acontecendo, né? Os namorados se encontrando de máscara e, e se beijando, né, com a máscara para evitar o contato. É surreal, né? Quer dizer, naquela época, nessa época aqui, parecia ser surreal, mas hoje é uma realidade que a gente vive, né? Todo mundo saindo de máscara. Nós temos aí elefantes com cabeças de trombone, né? Esse instrumento musical aí, ele faz ele faz uma referência ao, como é o nome do barulho do elefante, que eu esqueci, como é o nome? Eu vou lembrar do barulho que o elefante faz. O brando. O nome do barulho que o elefante faz é brando. É um nomezinho muito simpático para o tamanho do bicho, né? O gato mia, o cachorro late e o elefante branda. Olha só. Então esse instrumento musical aí faz referência a esse som que o elefante emite, né? O brando. E na imagem do centro nós temos um galo com pescoçudo, né, meio deformado aí. Ele é de René de Magritte. E nós temos um casal voando. É muito surreal ver pessoas voando assim, sem os trajes dos heróis que a gente está acostumado a ver no cinema, como o Homem de Ferro ou o Super-Homem, né? Mas eu prefiro o Homem-Aranha. Ele se desloca pendurado, ele é o cara. Mas vamos embora, nós estamos falando sobre o surrealismo. São imagens que representam fielmente essa, essa questão de não fazer parte do nosso real, né? Só faz parte do nosso imaginário. O movimento surrealista manifestou-se em diferentes linguagens, das quais citamos. Na pintura, nós temos como representantes Salvador Dalí, Juan Miró e René de Magritte. Na escultura, nós temos Alberto Giacometti. Na literatura, André Breton, Paul Eluard e Jacques Prévert. No cinema, nós temos Luiz Bueno. Na fotografia, Man Ray Philip Houseman. E no teatro, Anthony Artaud. Então, senhores, temos aqui por onde o surrealismo também se manifestou, certo? Assim como outros movimentos artísticos, também de vanguarda, se manifestam em outras áreas, na poesia, na música, no cinema, no teatro, na literatura e na fotografia. Esses movimentos eles vão interferir sim. Por quê? Porque o movimento ele é de ideias, né? Ele é de ideias. Então essas ideias elas vão passar por dentro de todos os campos das artes. Beleza? A arte dos objetos achados. Lembra que eu não quis falar sobre aquela primeira imagem lá no início da nossa aula? Pois a imagem voltou, ó, tá aqui, ó. O espírito crítico e subversivo do dadaísmo foi muito bem sintetizado pelo artista Marcel Duchamp. Foi ele o criador do conceito de readmed, um objeto retirado do cotidiano poderia ser elevado a condições de obra de arte por um artista e colocado em um espaço expositivo. O professor tá doidão, o cara pegou o mictório, escreveu um nome e mandou para uma exposição. Lembra que eu falei
que o que faz o objeto artístico é o contexto. Nesse caso aqui, Marcel Duchamp, ele pegou esse mictório, colocou numa posição invertida, né, de cabeça para baixo, e assinou R. Muti. Como ele já era um artista, que ele já tinha uma certa, uma certa exposição no mundo das artes, ele, ele achou que não poderia concorrer nesse concurso. Na verdade, era um concurso onde novos artistas iriam expor os seus trabalhos e teriam um prêmio. Então ele assina o mictório como R. Muti, 1917, e envia. Só que os organizadores não aceitaram o objeto por acharem que o artista não teve nenhum tipo de trabalho para se produzir a peça. Ele apenas pôs o nome, né? Por isso, o conceito de readmed ele passa a ser criado a partir daí, das ideias de Duchamp. O que são os readmed? Os readmed são arte pronta. Quando você tem um objeto com uma função e você pega esse objeto e dá uma nova função para ele, sendo essa função artística, ele passa a ser um objeto de arte. Ele perde a funcionalidade número um e ele passa a ser um, um objeto artístico. Dentro da teoria de Marcel Duchamp, é muito simples e fácil da gente entender essa teoria dele, mas para alguns não vão entrar na cabeça. Ele não ganha o concurso, as pessoas rejeitam o objeto artístico dele para essa exposição, só que em contrapartida, ele dá uma balançada dentro do universo artístico e ele acaba ganhando uma exposição ainda maior sobre o nome dele, né, sobre as teorias dele. E a reinvenção da roda, ela tem uma teoria muito simples, muito básica. Ele pega esses objetos prontos, aí ele fixa essa roda nesse banco e ele gostava de ver o giro da roda. Ele girava essa roda e ficava olhando até ela parar de rodar. Ele gostava disso. Ele era um cara muito simples. E, e essa roda de bicicleta, após a sua morte, os familiares dele acabou desmontando e jogando fora, né? Limparam o ateliê dele, o que eles achavam que tinha valor, que era objetos de arte, eles guardaram, e o que eles achavam que não era, eles acabaram jogando fora. E aí então criaram, através dos registros, né, dos desenhos que ele tinha, acabaram recriando, né, fazendo uma releitura dessa obra do Marcel Duchamp, que é uma representação aí bem fiel do Dada. Duchamp apresentou ao mundo a ideia de que um artista poderia utilizar objetos já prontos, objetos achados, para expressar suas ideias e fazer arte. O que importava no processo criativo era o conceito. Lembra que eu falei? E não o fazer. Por isso, esse artista revolucionou o rumo da arte moderna, que será a nossa próxima aula. Beleza? Então, olha só. Não é o objeto que se transforma em objeto artístico. O que transforma é o conceito. Tá bom? É o conceito e não o fazer. Dentro da ideia de Duchamp com os readmeds, tá? Os objetos os objetos de artes que são feitos com outros objetos. Você pega aquele objeto com uma função, dá uma nova função para ele e cria um conceito em cima daquilo. Para Marcel Duchamp, o que importava era o conceito e não o fazer. Por isso, ele usava já objetos industrializados para produzir as suas artes. Beleza? Então, para encerrar, tá bem aí, ó. A obra A Fonte é um readmed emblemático de Duchamp. O artista pegou um urinol
de porcelana branca esmaltada, inverteu sua posição e assinou na lateral como R. Muti 1917. Assim enviou sua obra para participar de um salão. A obra chocou a comissão julgadora e foi rejeitada pelo concurso, mas fez o nome de Duchamp rodar o mundo. E assim Marcel Duchamp ficou extremamente conhecido, virou um grande artista dadaísta e dentro dos Readmeds aí ele é o nome número um porque seguem as teorias dele, beleza? Então, senhores, meu querido oitavo ano, por gentileza, eu gostaria que os senhores fizessem a atividade da página 55. Eu falei 55, 55, beleza? Galera, muito obrigado pela, pela presença de vocês aí. Vai passar, fiquem em casa, lavem as mãos, use máscara se for na rua, cuidem de você e cuidem do outro, e assim todo mundo vai se cuidando e logo, logo isso vai passar. Certo? Muito obrigado e até a próxima.